Rei do meu coração. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Como de costume, né? Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Gênesis, né? Que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo número 3 e verso de número 7. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que tu me deste, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E o Senhor disse à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Irmãos, é um texto muito conhecido, né? Para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que, primeiro, Deus é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom, né? Quando você vê a criação de Deus, você vai observar que tudo que Deus fez, a última frase no final era: e viu o Senhor Deus que era bom. Então, quando Deus também cria o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, naquele exato momento, quando Deus forma o homem do pó da terra, a Bíblia diz que o Senhor sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Naquele exato momento, é como se uma parte da natureza de Deus também fosse parte do homem, porque o homem agora tinha uma vida espiritual. Havia uma conexão do Espírito de Deus com o Espírito do homem. E a palavra diz que todos os dias o Senhor vinha pela viração do dia para conversar com Adão, para ali se relacionar com Adão. E o interessante é que quando nós lemos esse capítulo 3, nós vamos observar que Deus, quando cria o homem, a mulher, né, o Senhor dá a ele liberdade de todas as coisas. Porém, Deus não queria que o homem fosse obrigado a lhe obedecer, fosse um robô. Então Deus pôs uma árvore no meio do jardim do Éden. Árvore esta conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E o Senhor então faz uma recomendação dizendo: olha Adão, olha Eva, de todas essas árvores vocês podem desfrutar, podem comer. Porém desta árvore não faça isso, não coma desta, pois no dia que dela comer, certamente você vai morrer. O tempo passou, né? Adão se relacionando com Deus, mas a Bíblia aqui conta que uma certa feita estava Eva e Adão juntos no jardim. E a Bíblia declara aqui que o diabo, ele se apodera-se de uma serpente. E ali começa então a conversar com Eva. Mas o que não faz inocentar Adão é que se Adão estava com Eva no jardim, com certeza ele poderia repreender a conversa daquela serpente. No entanto, ele deixa a coisa acontecer. Mas o que me chama a atenção é que Eva fala, a Bíblia diz que Eva olha para a árvore e ela percebe que é boa aos seus olhos. Ela percebe que o texto fala que ela viu que dava entendimento, né? Que o verso 6 diz assim, ó: vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento. Aqui nós temos o desejo da alma, né? O desejo da carne e o desejo do espírito, quando nós formos ver bem essas coisas.
E o interessante é que ela foi atraída primeiro pelo seu olhar. Ela viu que aquela alma era boa para os seus olhos. Ela percebeu mais ainda que era agradável, que era boa para se comer. E aí você vai ver que ela acabou sendo seduzida pela mensagem da serpente. E ela fala assim, a serpente começa a conversar com ela, e ela começa a falar por que não devia comer. E o diabo então faz com que ela caia, sabe, dentro de um sistema diabólico, fazendo com que ela entendesse, ao contrário, que se ela comesse daquela árvore, ela não ia morrer, mas ao contrário, os seus olhos iam abrir, e elas iam ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Note que Adão e Eva, ele conhecia a essência da bondade. Ele conhecia um mundo espiritual, ele conhecia verdadeiramente a essência de Deus. Mas quando a Bíblia declara que eles comeram, a expressão que nós lemos no capítulo 7 é: e os seus olhos foram abertos. Isto não quer dizer que eles eram cegos. Isso não quer dizer que eles não viam nada. Ao contrário, ele tinha a maior visão que o homem pode ter. Ele tinha a maior visão que um ser humano pode ter nessa vida, que é a visão de ver Deus, de ver a bondade de Deus, de ver, sabe, a essência do Criador, porque havia vida no seu espírito. O espírito de Adão havia uma aliança, havia um entrelaçamento com o espírito de Deus, porque Deus estava em Adão, Adão estava em Deus, havia uma comunhão. Mas quando a Bíblia fala que os seus olhos se abriram, aí você fala, se abriram para quê, pastor Orley? Se abriram para ver uma realidade agora de um mundo sem Deus. E esta é a pior visão que alguém pode ter. É você enxergar uma vida sem Deus. Enxergar uma realidade agora sem a bondade de Deus, sem a essência de Deus, sem a glória de Deus. E essa recomendação, meu irmão, essa recomendação que o Senhor deu para Adão e Adão quebrou, ainda hoje também serve para nossas vidas, contextualizando para os nossos dias de hoje. Deus falou para Abraão, olha, você pode se desfrutar de todas essas árvores, mas somente desta aqui você não pode tocar. Note que Deus, ele nos enche de mais benefício do que de restrições. O Senhor nos dá mais liberdade do que restrições. Quando você vê até mesmo na questão de contribuição, nós lemos lá em Malaquias capítulo 3, verso de número 10, onde retrata sobre dízimo, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito polêmico. Mas o que me chama a atenção nesse assunto é que Deus dá 90% de benefício ao homem e pede para que o homem seja fiel somente em 10%. Note que quando Deus também fala para Abraão, a Bíblia diz que o Senhor faz promessas vastas a Abraão e só faz a ele um pedido: se tu uma bênção. Então Deus sempre nos deu mais benefício, meu irmão, do que algumas restrições. E nós entendemos que enquanto nós manter a nossa fidelidade com o Espírito Santo, a nossa fidelidade com Deus, os nossos olhos vão estar abertos, vamos estar enxergando sim, mas o nosso enxergar, o nosso ver, não é simplesmente olhar e ver um mundo tenebroso, não. Nós temos em Cristo a oportunidade, o privilégio de enxergarmos a glória de Deus, de ver a glória do Senhor. Então, preciso manter minha comunhão com o Espírito Santo. Você também precisa manter sua comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, toda a nossa vida, tudo que está à nossa volta, passa a ser bom. Mas se os nossos olhos também forem maus, então não há como ver a bondade. Então Adão, quando a Bíblia diz que os seus olhos se abriram para uma realidade sem Deus. E quantas pessoas que vivem hoje uma realidade onde os seus olhos não conseguem enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade do Senhor, uma comunhão viva, uma comunhão de paz, de alegria. Por quê? Porque os seus olhos, por consequência da desobediência, por consequência de não andar na palavra de Deus, por consequência de rejeitar os conselhos de Deus, a visão que você tem ao seu redor é uma visão de trevas.
É uma visão do mal. E o interessante, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso de número 1, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, mas no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra também diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. A luz, né? A luz, nós podemos falar sobre uma claridade de Deus, do próprio Deus. A palavra de Deus que ilumina todas as coisas, que traz ordem a todas as coisas, que estabelece, sabe, regras, normas, mas ao mesmo tempo também estabelece comunhão. Jesus declara que Ele era a luz do mundo, que iluminava todos os homens. E quem andasse segundo essa luz não andaria em trevas. E quando nós não andamos em trevas, meu irmão, nós não temos como sofrer os danos das trevas. Então, os olhos de Adão e Eva se abriram para uma realidade sem Deus. Que você nunca possa viver essa realidade que Adão viveu. Agora que você foi iluminado pela palavra do Senhor, agora que o Espírito Santo habita dentro de você, agora que você recebeu o perdão de Deus, a graça de Deus, agora que você tem o seu nome escrito no livro da vida, agora que você conseguiu enxergar agora um Deus vivo, agora que através da luz da palavra, através da luz do Espírito Santo, você pode voltar novamente a se relacionar com Deus. Não que nós estamos descartando a realidade das trevas, não, ela existe. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas, no reino das trevas, e nos colocou agora no reino do amor do seu Filho, que é um reino de luz. E a Bíblia diz que Deus é luz, e nele não há variação de nada, de trevas, não, Ele é luz. Permita que a luz de Cristo invada o seu coração, inunda o seu ser, seja iluminado pela presença, pela palavra, pelo Espírito Santo, e você verá que vale a pena, meu querido, enxergar uma realidade com Deus, não uma realidade sem Deus. Olhar com o olhar de Deus, viver com a vida de Deus, andar segundo os conceitos de Deus. A bênção do Senhor com certeza nos acompanhará. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fica com Deus.